Vamos falar um pouco agora sobre o tratamento, né? Esse é talvez um momento aí bastante esperado, né? E extremamente importante, né? Eu saber quando que vai ser necessário um tratamento, né? E também os tipos de tratamento que a gente tem disponíveis, certo? Como eu já comentei, 80% dos casos a gente não vai precisar de tratamento medicamentoso, né? Eu não vou precisar dar uma medicação para essa paciente. Então, 80% dos casos de diabetes mellitus gestacional a gente vai conseguir resolver com dieta e exercício físico, tá? A dieta é importante que ela seja orientada por uma nutricionista, né? A gente tem até profissionais que atendem online, né? Então uma consulta com um nutricionista. E o exercício físico, a gente tem que também ter muito cuidado de incorporar ele na nossa rotina, idealmente até antes da gestação, né, quando a gente tem uma programação nesse sentido. A gente sabe que quanto antes a gente começar com as alterações de hábitos, as alterações aí nesse estilo de vida, melhores vão ser os resultados, né? Então, melhor controle eu vou conseguir ao longo do tempo, tá? Uma informação importante que a gente tem que ter esse cuidado de fornecer é que ao longo da gestação as minhas glicemias elas vão tender a aumentar, tá? Então eu vou ter cada dia mais os efeitos dos hormônios, né? Eu vou ter uma tendência à hiperglicemia, né? Então às vezes a gestante conseguiu lá com dieta e exercício físico, conseguiu se manter no alvo durante o primeiro trimestre, durante o segundo trimestre, mas às vezes no terceiro trimestre o médico fala, ó, a gente vai ter que entrar com medicação, vai ter que entrar com insulina, e a gestante fica, ai, aonde será que eu estou errando? Porque antes parece que eu conseguia controlar, né? Então é importante que você saiba disso. É natural que as glicemias tenham uma piora ao longo do tempo, tá bom? E tem paciente que consegue, né? 80% das pacientes conseguem se manter no alvo ao longo dos 3 trimestres, né? Mas a gente sabe também que quanto mais o tempo vai passando, maior a chance de precisar de uma insulinoterapia, né? Aí está o tratamento, né? Quando a gente fala em medicação, qual que é o tratamento? A escolha é insulina, né? A gente não tem, assim, tem poucos estudos que com medicação via oral, né? A gente sabe que em alguns casos a gente vai lançar mão da metformina, né? Que é uma medicação via oral, mas é muito individualizado. Isso pode ser conversado com o seu médico, mas na maioria dos casos, na grande maioria, quando eu preciso de tratamento, né? Vai ser com insulina, tá? Então, é com a agulha lá direitinho. E assim, a boa notícia é que na maioria das vezes, né, no caso do diabetes mellitus gestacional, 100% praticamente, a gente tira a medicação já assim que o neném nasce. Então, se realmente foi um DMG, né, um diabetes mellitus gestacional, o neném nasceu, a glicemia já cai e a gente não precisa manter a insulina, tá bom? No caso da pessoa com diabetes tipo 1 é diferente, né? Ela já vinha usando insulina antes da gestação. Durante a gestação, a gente foi ajustando a dose conforme a necessidade dela, e depois da gestação, ela já até sabe disso, ela vai continuar usando a insulina, né? Por isso essa diferenciação. E quando é o diabetes tipo 2, a gente também vai conseguir tirar essa insulina, né? Provavelmente vai ficar, às vezes, com medicação via oral, né? Ou então com as modificações do estilo de vida, que valem para todos os tipos, né? Mas a gente sabe que a base do tratamento, então, em qualquer um dos tipos, quando a gente tem uma alteração glicêmica aí nas minhas medidas, a gente vai ter que lançar a mão da insulinoterapia, certo? Quando que eu sei que eu preciso tratar? Então, as orientações, elas são bastante rigorosas, né? Porque a gente entende que é um período que eu não posso ir deixando, né? Eu vou deixar, vamos ver se essa semana fica melhor, daí quando eu vejo já passou 15 dias, já passou um mês. Então, é importante que você tenha essa informação. Quando que eu preciso me preocupar? Né? Quando a gente, num período de 15 dias, a gente tem 2 medidas fora da meta, a gente já tem que cogitar, considerar o uso da insulina, tá? A gente começar a insulina para essa paciente. Tem algumas diretrizes um pouco mais flexíveis que propõem, ó, se a paciente conseguir manter essas medidas, né, as medidas do glicosímetro, dentro do alvo
em 70% das medidas, então a gente pode se dar por satisfeito e continuar só acompanhando, tá? Então, a gente teve lá a aula que a gente falou dos alvos, né? Então, vai ter no e-book também, bem direitinho, para você poder consultar sempre que você precisar. Então, se você perceber que nas suas anotações você está tendo uma alteração de glicemia frequente, né? Então, opa, pera lá, eu tenho que voltar antes no meu médico. E é extremamente importante que você não espere a próxima consulta, né? Porque às vezes você tem uma consulta aí marcada para um mês, né? E começou naquele momento essas alterações. Você não pode deixar aí o seu bebê um mês, 2 meses, sem receber um tratamento adequado, né? O seu bebê, no sentido que ele está sendo gerado aí naquele ambiente de hiperglicemia, a gente sabe que não é bom, né? Então, se você percebe que está tendo alterações, vai lá do seu médico, já tenta aí uma consulta mais precoce, tá? Para ser discutida se vai precisar entrar com a insulina, tá? Lógico que antes disso a gente sempre vai ajustar aquilo que dá para ser ajustado em relação à dieta e em relação ao exercício físico, né? Mas ó, tá tudo direitinho, tá tudo otimizado, a gente não tá tendo escapes aí, e tá ainda assim tendo aumento da minha glicemia, então a gente vai tratar e é um tratamento já bem estudado, bem estabelecido, né? Para gestante, a gente tem algumas insulinas que podem ser utilizadas, né? A gente tem que atentar ao tipo de insulina, né? Que isso aí com certeza o seu médico vai ter esse cuidado. Então, na gestante, a gente pode ter que lançar mão da insulina, né? E a gente tem os estudos que mostram aquelas que são seguras durante esse período, né? Normalmente elas vêm numa caneta assim, a gente vai mostrar um pouco mais de perto em uma outra aula, tá? Ou então na seringa, tá? Também tem essa opção e aquelas que a gente utiliza para gestante. No caso da insulina basal, que é aquela que tem um efeito mais longo aí ao longo do dia, a gente usa a NPH e a Degludec, que foi uma aprovação mais recente. E tem também a Levemir, a Detemir, que na verdade não está sendo mais fabricada. Eu usei durante a minha gestação, mas a gente não encontra mais nas farmácias hoje, tá? E a insulina, caso o paciente precise de insulina na refeição, que é aquela insulina que faz um pico acompanhando aí a refeição, no caso da necessidade de correção nesses horários, a gestante ela pode usar a regular, a Lispro e a Asparte. Tá lógico que essas informações vão ser o seu médico que vai passar para você. A gente está falando, fazendo uma passagem superficial aí e vai ter esse tipo de orientação também. A gente vai disponibilizar no e-book, tá? Para que você tenha acesso e possa tirar a dúvida caso você tenha. Lembrando que a dose de início vai depender do médico que faz o seu acompanhamento, tá? Nunca que eu vou prescrever alguma coisa durante essas aulas, né? Lembra, são orientações. Então, quem vai fazer essa prescrição para você vai ser o seu médico. Ele que vai olhar lá a sua tabelinha de anotações, ele que vai olhar qual horário que você está precisando, né? Então, a gente não entra assim, vou entrar com uma dose padrão. Não, não existe isso, né? Cada paciente, cada gestante vai precisar de uma dose e essa dose vai sendo ajustada também, ou sendo reduzida ou sendo aumentada ao longo do resultado que a gente vai vendo nas medidas ao longo da gestação, tá? Então lembra, isso é extremamente importante que você não se automedique, mas que você procure uma orientação em consulta médica, de forma que o seu médico faça uma prescrição lá bonitinha, com as doses direitinho, bem especificadas, qual tipo de insulina vai ser usado, qual o horário que vai ser usado, né? Porque é uma medicação que deve ser usada com todo zelo, com todo cuidado. E isso, o médico que faz o seu acompanhamento vai poder fazer para você, caso você esteja aí nesse 20% da gestante que vão precisar de tratamento medicamentoso, como a gente comentou, tá bom? E a gente sabe, por exemplo, que no Brasil, que é um país tão grande, a gente tem algumas cidades que não dispõem de endocrinologista, então pode ser feito agora, né, com o advento aí da telemedicina, pode ser feito via teleconsulta esse tipo de acompanhamento. Eu faço esse acompanhamento com gestantes à distância, né? Então a gente sabe que quando precisa, não, agora é só via telemedicina, não dá, você tem que ser avaliado presencialmente. A gente faz esse tipo de orientação também, mas no caso do diabetes gestacional é bem frequente que a gente consiga manter esse acompanhamento
ao longo da gestação via telemedicina de forma muito tranquila. Então faça o seu agendamento aí com o seu endócrino já habitual, né, que você tem confiança na sua cidade. Eu também estou disponível via telemedicina, tem o link na bio para agendamento, né, mas tenha esse cuidado de não se automedicar e seguir as recomendações do seu ginecologista que faz seu acompanhamento pré-natal e se ele realmente fala assim, ó, você tem que passar com o endocrinologista, você tem que ir atrás dessa consulta, tá bom? Então, sobre tratamento, é isso que nós devemos atentar e a gente vai dar continuidade aí no nosso curso falando sobre alguns outros detalhes dessas medidas aí de dieta e exercício físico.